Oi pessoal, obrigado pela visita no meu canal, obrigado por assistir o vídeo. Nós vamos falar sobre como escolher uma boa hospedagem. Hoje em dia tem um marketing muito grande em cima das hospedagens e muito se fala em preço, em coisas do tipo, e acabam deixando de lado outras questões como a própria qualidade da hospedagem, o que ela oferece, acaba ficando de lado. Então nesse vídeo eu vou chamar sua atenção para isso. E esse vídeo nasceu dessa necessidade, porque a propaganda ela é a alma do negócio. Então, mas é necessário avaliar cada item de forma correta aí. Então, primeiramente você vai pegar um papel, uma caneta, vai definir o tamanho do seu projeto. Quando eu me refiro a tamanho do projeto, eu quero dizer o seguinte: se é uma loja virtual, se é um blog pessoal. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar com nicho de beleza. Aí de repente ela vislumbra que pode vender itens de beleza no seu site. Então isso é definir o tamanho do projeto. Em determinado momento eu posso implantar uma loja virtual no meu projeto. E aí, como é que vai ficar? Essa minha hospedagem ela permite que eu instale uma loja virtual, permite que eu tenha um subdomínio, ela permite que eu tenha uma outra extensão, um outro domínio. Por exemplo, eu comprei o .com, mas aí o meu site deu certo, eu quero o .com.br. A minha hospedagem vai comportar esse domínio extra, o .net, .org, enfim, quantos domínios permite. Então isso deve ser avaliado aí. Definir também o orçamento, quanto você pretende injetar nesse seu projeto aí. Isso varia bastante. Se você usa o AdWords, por exemplo, o Facebook Ads, são ferramentas que você pode usar pagando lá um valor que você vai definir. Você vai injetar um valor e vai comprar anúncios do Google. Então as pessoas vão vir até o seu site, vão comprar o seu produto pesquisando no Google. Então é uma forma rápida de trazer pessoas para o seu site. Então é interessante que você defina também o orçamento. Mas digamos que você vai primeiramente criar um blog pessoal e depois vai ver como vai ficar. Aí é uma outra questão. Aí você pode iniciar sem orçamento, um orçamento muito alto. E a hospedagem que eu indico é especialista realmente em trazer para você uma experiência já de hospedagem, de criação de site, você gastando muito pouco, Depois você vai definir também a quantidade de domínios, como eu comentei com vocês, das extensões e do número de domínios que você vai ter. Você pode fazer também um prognóstico do número de acessos diários. Quantos acessos seu site pode ter, quantos você deseja que tenha, o que você vai fazer para ter esses acessos. Conhecer bem a hospedagem, ler as letras miúdas, os termos das hospedagens, dos sites, Depois você vai comparar as hospedagens, pesquisar na internet e por último escolher. É importante avaliar também a reputação no mercado, qual a opinião dos clientes. No caso eu aqui estou dando a minha opinião desse hospeda meu site aqui, que eu já vou deixar o link na descrição, ok? Também o tamanho da empresa, e você deve consultar sempre o Reclame Aqui. Eu sei que é complicado porque a maioria das empresas de hospedagem são norte-americanas, e as empresas que representam elas aqui no Brasil geralmente é um pouco complicado de você falar diretamente com essa empresa. Por exemplo, a Hostinger tem a Weblink que a representa aqui no Brasil. Então é uma empresa difícil até de você encontrá-la, porque muitas vezes hoje ela está num lugar, depois ela está em outro, ela muda constantemente de cidade, isso é muito estranho. Isso tem muito a ver também com a idoneidade da empresa, O suporte, como eu comentei, se os canais de atendimento, se o suporte é em português, se utiliza o cPanel, se é Linux. O cPanel é o melhor a ser utilizado, é o mais simples, mais objetivo. O Linux é o melhor sistema para servidores porque ele é estável, é seguro. Quais as formas de pagamento? Aqui no caso do Hospeda Meu Site, eles utilizam o Bcash e a modalidade de compra segura. Então você tem ali no caso alguns dias para informar o Bcash que você recebeu o seu produto. Então eles sinalizam OK e repassam o seu dinheiro para o Hospeda Meu Site. Se não, se o Hospeda Meu Site não entregar o produto para você, como o contratado, automaticamente você pode solicitar a devolução do dinheiro. Então é uma garantia, poucas empresas oferecem. O uptime é uma questão que a maioria garante a disponibilidade do seu servidor.
Porém, você tem que avaliar se o servidor está no Brasil, porque não adianta eles oferecerem 100% de disponibilidade e o servidor depender de uma conexão lá dos Estados Unidos para cá. Então ele vai percorrer um caminho muito longo e vai passar por diversas etapas aí, e servidores fora do Brasil para sites, né, aqui nossos é um pouco complicado, né? Geralmente dá muito problema de ficar fora do ar. Então avalie. Basicamente, você deve verificar se é uma empresa brasileira. Se for brasileira, já está meio caminho andado. Porque tem empresas que falam que o servidor é no Brasil, mas a gente sabe que eles só representam empresas internacionais. Então o servidor, na verdade, está lá fora. A pessoa só comprou uma revenda de hospedagem. Então ela só está revendendo. Então é complicado. Avalie bem. Dê preferência para a empresa brasileira. Tá? O espaço em disco é uma coisa, a quantidade de espaço que é oferecido no plano, a transferência de dados é outra questão a ser analisada, e o limite do tráfego também é uma coisa diferente de transferência e de espaço em disco. Tá? Por exemplo, vamos já comparar aqui. Nesse plano de entrada aqui do iniciante, nós temos 15 GB de espaço em disco e transferência limitada. Aqui no caso dessa HostGator aqui, eles dizem que tem um armazenamento, né, eles chamam de armazenamento de 100 GB. Esse armazenamento deles, ele inclui tudo, não só o seu site, inclui também os acessos, né? Então a transferência é ilimitada, então não tem limite de transferência de arquivos. Você pode enviar para o provedor lá os arquivos que você quiser, desde que esteja dentro do limite que você tem aqui, né? Então, como eles utilizam aqui na HostGator esse armazenamento está relacionado com o tráfego, então assim, cada vez que alguém carrega o seu site vai consumir esse 100 GB aqui, é um pouco complicado, só que acaba se esgotando rapidamente. Sobre a questão do valor do plano, você paga aqui uma vez de R$359, ok? Equivalente a R$ 9,90 por mês. Então, só para você avaliar, né? Aqui é equivalente a R$ 3,70 por mês. Só para você já ter uma ideia de que aqui realmente é melhor. E aqui oferece 15 domínios, aquilo que eu falei para você. Aqui só vai te oferecer um domínio. Posso até procurar aqui. Sobre o webmail não fala aqui quantas contas, mas aqui nesse plano eles oferecem apenas um domínio. Domínios permitidos 1. Então veja só a diferença, né? Você pode ampliar o seu negócio, né, sem necessariamente ter que adquirir um outro plano. Contas de e-mail são 15, a transferência também é limitada e o ciclo de pagamento anual. No plano ilimitado, aí ele já não tem limites com relação ao espaço em disco. Então, né, também não tem limites aqui de domínios. Então, digamos que você tem lá 10, 15 domínios, né, tá tranquilo. Não importa o tamanho deles e nem a quantidade de tráfego que ele vai gerar. No caso, né, aqui já está incluído e aqui não. Então é bem melhor. Até o plano aqui, que tem 15 espaço, né, 15 GB de espaço no disco, é melhor porque ele deixa reservado para você os 15 GB e não leva em conta essa questão do armazenamento, como eles chamam aqui, tá? Basicamente seria essa a diferença. E-mail já falei. Extras, aqui no Hospeda Meu Site nós temos esses extras aqui. WordPress, o PrestaShop, OpenCard, Magento para loja virtual, né? PrestaShop também loja virtual, PHP, enfim, tem o autoinstalador também para você criar uma página de entrada. O autoinstalador deles é bem bacana, bem legal. E outra questão aqui também, se é consultor de sites, né? Recursos como SSL privado e IP dedicado. Já vou entrar nessa questão aqui do IP dedicado, tá? Vamos falar disso agora. Todas as hospedagens, elas compartilhadas, elas colocam limite para um usuário não atrapalhar o outro. Então, o que seria uma hospedagem
compartilhada. Digamos que eu tenha 10 sites nesse plano aqui limitado e você tenha 5 sites no plano profissional. Tudo bem, nós estamos dividindo a mesma CPU. É isso que significa a hospedagem compartilhada. Nós usamos o mesmo servidor, né? Só que é garantido pelo Hospeda Meu Site um limite de CPU para cada um de nós de 25%. Tá? Então isso aí é um limite estabelecido para nós. Nós teremos 25% de recursos da CPU só dedicados para o nosso site. Então ele é compartilhado, né? Ele não é 100%. 100% seria a hospedagem dedicada, que aí é um servidor que é dedicado, que você paga mensal e é um valor muito mais barato, muito mais baixo do que qualquer outro. Você pode pesquisar. Você paga aí esse valor mensal para ter um servidor exclusivo daí para rodar o seu site. Então vamos voltar aqui. Então você entendeu, hospedagem compartilhada são todos esses planos de entrada. Isso ocorre em todas as hospedagens, tá? Não é só aqui na Hospeda Meu Site. Em todas as hospedagens, essas hospedagens de entrada são compartilhadas, tá? A diferença é que no Hospeda Meu Site o limite é de 25%. Na HostGator já me falaram que se você tiver digamos, atingir o limite de processo deles, eles reduzem o teu limite de CPU para 6%. Então fica difícil até de você configurar o site. De repente você tem uma ideia para otimizar o site, algo do tipo, você não pode nem trabalhar, porque nem você vai conseguir mexer no site com o limite reduzido a 6%. Então no Hospeda Meu Site já não acontece isso, o teu limite permanece 25%. O que acontece é que todas as hospedagens compartilhadas na internet colocam um limite para que um usuário não atrapalhe o outro. Alguns limitam muito, como é esse do 6% que eu comentei da HostGator lá, e derrubam seu site com menos de 20 processos. Então tem outras hospedagens, né, fora a HostGator, outras que são famosas também, mas que derrubam o seu site fica fora do ar por tempo indeterminado. Muitas vezes eles deixam esse limite por 24 horas, se você atingir menos de 20 processos, né? Então geralmente eles usam algo em torno de 20 a 30 processos como critério. Então a gente vai entender o que é esse processo. Essa limitação são processos simultâneos. Vamos considerar que um processo no seu site dura 2 segundos. Cada clique em seu site gera um novo processo. Exemplo, todos clicando em comprar simultaneamente. Isso resultaria em 30 processos. Então digamos que você tem 30 pessoas acessando o seu site dentro daquele espaço de tempo de 1 minuto e, digamos lá nos 10 segundos daquele 1 minuto, as 30 pessoas ao mesmo tempo, exatamente, né, cronologicamente, ali clicaram no botão de comprar, o que é difícil de acontecer, porque geralmente a pessoa está lendo alguma coisa, está rolando a página, ou ela saiu, foi ver alguma outra coisa, então não necessariamente ela está ali clicando em algum recurso do teu site, né, em alguma página ali, fazendo algum processo. Ela está vendo alguma coisa ali, está lendo, está estudando. Depois, se você configurar bem o seu site também, ele carregou ali aquela página, então ele já fica, digamos que armazenado ali para a pessoa, né, aquela página. Então, tipo um buffer, né? Então assim, no WordPress tem plugins que fazem isso, né? Então essa limitação ocorre, digamos que você teve 30 processos em 1 minuto, aí o site pode ficar intermitente, né? No Hospeda Meu Site poderá ficar pensando, eu coloquei aqui pensando porque geralmente até nos sites grandes, site de varejo, você clica num produto e ele fica lá rodando, é porque tem, sei lá, 30, 40 pessoas clicando, 60 ao mesmo tempo naquele produto. Por quê? Porque ela tem, sei lá, 50 mil pessoas online, vamos dizer, né? E daí acontece de essas coincidências, né? Então é nessas coincidências que ocorre a limitação. Então o Hospeda Meu Site pode deixar o seu site ali pensando por 1 minuto, 1,5, até aí ele já logo volta ao normal quando as coisas se restabelecem. Isso para não prejudicar os outros usuários também. Diferente do que ocorre nas outras hospedagens. Já nas outras hospedagens, geralmente teu site cai
e ele cai realmente, fica caído. Ele não retorna, né? Caiu, realmente caiu. Para ter o desespero, ele vai retornar depois de muito tempo, depois de 1 hora, depois de 2 horas. E aqui não, aqui se acontecer alguma coisa assim, alguma coincidência, né, simultaneamente, ele pode ficar intermitente, pode entrar nesse critério da limitação, mas isso vai durar 1 minuto e meio. Depois ele já vai voltar ao normal, entendeu? Pode ser que aconteça de novo. Aí você tem que observar o seguinte: se acontecer várias vezes, por exemplo, se num dia acontece 2, 3 vezes, isso aí não está normal. Significa que você está tendo muito acesso, mas isso é um problema ótimo, na verdade. Problema ótimo, porque você está tendo milhares de acessos, então isso é ok. Significa que você vai ter um retorno legal e você pode investir muito mais do que a hospedagem ilimitada aqui, por exemplo. Você já pode ir para um servidor dedicado, né? Então, dependendo, né, do seu projeto, depende muito dos acontecimentos, mas entre na hospedagem já sabendo desses critérios. Então, muitas vezes as pessoas acham que estão pagando barato e acabam entrando nessas questões sem conhecer as limitações do seu servidor e acabam tendo uma experiência negativa, e durante, né, sua trajetória acabam tendo que comprar planos mais caros, muitas vezes sem a necessidade, porque um plano do Hospeda Meu Site aqui pode lhe atender muito bem. Então essas são as principais diferenças entre uma hospedagem e outra, coisas que eu defini aqui, que são um critério pessoal assim que eu utilizo, né, que eu utilizei naquela questão da tentativa e erro, né? Eu tive que errar, tive que passar por situações assim ruins nas hospedagens que eu já utilizei, mas com o tempo a gente vai aprendendo, então estou passando para vocês. Então é isso, eu espero que vocês gostem e deixei o meu link aqui de afiliado na descrição. Se que tiver interesse no Hospeda Meu Site, clica aí e até mais.